uma constante. De modo que eu ainda posso fazer o seguinte, como eu tenho essa igualdade, eu ainda posso fazer mais coisas aí. Esse limite, eu ainda, para usar a minha hipótese, que eu quero usar essa hipótese aqui, ó. Isso aqui é o limite com x tendendo a p de quem? Do f de p. E a outra parcela, que é f de x menos f de p, eu posso escrever como sendo isso aqui, ó. Concorda comigo? Mudou alguma coisa? Não, porque cancela o x menos p com x menos p, volta o que eu tenho aqui e volta para o inicial. Para que eu fiz? Para que eu fiz isso? Eu fiz isso para usar a minha hipótese. Porque o limite da soma é a soma dos limites. E o limite do produto é o produto dos limites. Desde que os limites existam. Mas será que eles existem? Isso aqui fica o quê? Fica o limite com x tendendo a p de quem? De f de p, mais o limite com x tendendo a p desse quociente, que existe, ele é quem? É o L, é o que eu chamei de L, vezes o limite com x tendendo a p de quem? X menos p. Todos os limites existem. Quem é esse limite aqui? F de p. Por quê? Porque f de p é constante. O limite da constante é constante. Quem é esse limite aqui? L. Quem é esse limite aqui? 0. Quanto é que dá isso? F de p. Ou seja, sendo a f diferenciável em p, o p está no domínio da f e o limite de f de x com x tendendo a p é igual a f de p. Isto diz que f é contínua em p. Portanto, a função f ela é o quê? Contínua aonde? Em p. Entendido? A função f ela é contínua em p. Ótimo. Agora vamos a uma. Tá? Então, diferenciabilidade implica continuidade. A recíproca não é que verdadeira. Tá? A recíproca não é verdadeira. Agora vem a seguinte definição. Sejam f uma função e x, vamos chamar de A, melhor, e A um subconjunto de R, e A um subconjunto de R. Nós dizemos que f é contínua em A, no conjunto A. Isso é a definição do que é contínua, não, cara. Contínua eu já sei. Dizemos que f é diferenciável. No conjunto A, quando a função f ela é diferenciável em P, qualquer que seja o P, o conjunto A. Está controlando o tempo aí? Tá? Então, para uma função ser dita diferenciável num conjunto, ela precisa ser diferenciável em todos os números reais deste conjunto. E a outra definição, claro, vai nos acompanhar até o final do curso. Até o final do curso, não, até o final da disciplina aqui, né? Seja f uma função
Dizemos que f é diferenciável quando a função f ela é diferenciável em P, qualquer que seja o P pertencente ao domínio da função. Nós dizemos que uma função é diferenciável quando ela é diferenciável em todos os números reais do seu domínio. Conclusão. Essa função aqui, ó, vou até aproveitar, tá certo? Vou aproveitar aqui e pegar essa função. A função f de x igual a raiz cúbica de x. Ela é diferenciável? Hã? Por que ela não é diferenciável? Porque ela não é diferenciável no zero. Então, seja f a função. A função f não é diferenciável, tá? Essa função aqui, a função f não é diferenciável. Por quê? Pois 0 pertence ao domínio dela, pertence ao seu domínio, e f não é o quê, hein? Não é diferenciável no zero. Tá certo? A função f não é diferenciável. Por quê? Porque o zero está no seu domínio e no zero ela não é diferenciável. Entendido? Agora, eu vou apagar tudo. Tem o quê? Depois eu vou falar do gráfico. Primeiro eu quero que você entenda qual é o significado, o que significa dizer que uma função é diferenciável. Depois eu vou passar para a interpretação geométrica do que é uma função ser diferenciável. Tá? Mas antes, eu vou apagar aqui e vou fazer um exercíciozinho com vocês. Ó, vocês entenderam essa definição? Entenderam? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Sejam P uma função e F um número real. Vocês são pegados às letras, né? As letras não gostam de vocês. Sejam P uma função e F um número real. Como é que fica o enunciado? Dizemos o quê? Que P é diferenciável aonde? Em F, quando o quê? Quando F. Isso é fundamental, você entender isso. Quando F pertence ao domínio da P. E o limite? Que limite? Que limite? Limite de quem? O limite de quem? Limite com x, melhor perguntando. Limite com x tendendo a F de quem? Quando não, macho? Limite com x tendendo a F de quem? De P de x. P de x menos P de F dividido por quem? Esse limite é um número real. Tá certo? Cuidado, não se apegue à notação. Ok? As letras. Se eu botar aqui, ó. Vamos botar para G. G, seja um G uma função. E aqui x um número real. O x aqui está fixo. Nós dizemos o quê? G
é diferenciável aonde? Em x. Quando x pertence a quem? De g. E o quê? E o limite? Ah, vamos escolher uma letra aqui. Pode ser qualquer letra. Eu não gostei do y, não. Com u tendendo a quê? A x. Tá? De quê? Quando não, cara. Fala direito, cara. Limite com u tendendo a x de quem? G de u menos g de x. Tudo isso dividido por 1 menos x. Você pode até dizer o limite quando u tende a x. Você pode até, isso aí é aceitável. Mas o limite com u tendendo a x quando... Não faz o menor sentido, meu filho. Tá? É o limite com u tendendo a x de g de u menos g de x. Tudo isso dividido por 1 menos x. O limite do quociente g de u menos g de x dividido sobre 1 menos x. É o limite do quociente de Newton da função g em x. Tá? Limite dessa função. Entendeu? Então, se aqui está um f, quando o quê? Quando o x pertence ao domínio da f, de quem? Quando? Dizemos que f é diferenciável em x, quando o x está no domínio da f, e esse limite aqui de quem, hein? Limite de f de u menos f de x sobre 1 menos x. Pronto. Aí com isso, se você tiver todo esse entendimento, tem esse entendimento por completo, tem uma outra definição. Definição da função derivada. Definição da função derivada. Seja f uma função. A função derivada, a função derivada de f é a função denotada, primeira anotação dela, denotada por f' e dada por. Como eu especifico uma função? Dizendo o quê? Dizendo quem é o seu domínio, seu contradomínio, mesma ação. Então já comecei mal aqui. Porque aqui vai ser o seguinte. Sejam f uma função e ômega o seguinte conjunto. O conjunto formado por cada número real x, tal que f é o quê? Diferenciável. F é diferenciável em x. Então, dados uma função e esse conjunto, tá? Agora que vem. A função derivada de f, é isso, é assim que ela é chamada, tá? Função derivada de f. Função derivada de f é a função denotada por f', e é assim que se lê, tá? F' e dada por. Aí de novo. Como é que eu defino uma função? Como é que eu especifico uma função? Eu tenho que dizer quem é o seu domínio. Sabe quem é o domínio da f'? Domínio da f' é, por definição, esse conjunto ômega.
E quem é a lei de formação, ou seja, quem é f' de x, é, por definição, esse limite. Limite com u tendendo a x de f de u menos f de x dividido por o menos x. Qualquer que seja x aonde? Qualquer que seja x no conjunto onde esse limite é um número real. Qual é o conjunto onde esse limite é um número real? É o conjunto dos pontos onde ela é diferenciável. Você vê que essa definição está consistente. Domínio consistente com a lei de formação consistente com domínio. Não podia ser de outra forma. Tá certo? Quando é que esse limite é real? Quando o f é diferenciável em x. E outra coisa, se o domínio da derivada é esse conjunto, obrigatoriamente o domínio da derivada está contido no domínio da f. Porque quando é que a f é diferenciável em x? Quando é? Quando, primeiro, x está no domínio da f. Ou seja, se x está em ômega, necessariamente x está no domínio da f. Mas quem é ômega? É o domínio da derivada, por definição. Então, sempre o domínio, sempre, não tem jeito. O domínio da derivada é subconjunto do domínio da função, podendo ser igual ou diferente do domínio da função. Tá certo? Então, exemplo. Bem, próximo exercício agora é os próximos exercícios por um bom tempo. Dado uma função, encontrar a sua função derivada. Tá certo? Que é derivar a função. Tá? Então, primeiro, você tem que aprender dois conceitos importantes. Conceito de uma função ser diferenciável no número real x. Está aqui. É o x está no domínio da função e esse limite ser um número real. Conceito de função derivada de uma função f. Qual é? A função derivada de f é a função denotada por f' e definida por, dada por. Quem é o domínio da f'? É o conjunto dos pontos onde a f é diferenciável. E quem é a f' de x? É o limite que dá a diferenciabilidade da f em x. E aí eu tenho um exercício. Exercício. Encontre a função derivada. Isso aqui é desnecessário. Você pode botar assim, encontra a derivada, isto é, encontra a função derivada da função f dada por f de x igual a raiz cúbica de x, qualquer que seja o x real. Então, vou aproveitar o exemplo que fez. Ó, primeira coisa, solução. Veja ou observe que 0 está no domínio da f? Tá. 0 está no domínio da f. 0 está no domínio da derivada? Não. 0 está no domínio da f e 0 não está no domínio da derivada. A f não, ou seja, não existe a função derivada da f no 0. Tá? No 0. Agora, e se eu pegar um número diferente de 0? Será que a função f é diferenciável nesse número? Vamos pegar. Vamos ver. Dado x diferente de 0, tem-se. Primeiro, o x está no domínio da f, que o domínio da f é os reais.
Mas isso não basta para ser